Hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, o Eu Sou. Vivo o nosso Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, o Eu Sou. Jesus, o Eu Sou. Oh, glórias! Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos que Cristo Jesus se apresenta de diversas formas. Ele se apresenta como o pão da vida, se apresenta como a luz do mundo, como a porta, como o bom pastor, como a ressurreição, como o caminho, a verdade e a vida, e também como a videira verdadeira. São exemplos que o próprio Cristo nos dá para que nós possamos entender a sua obra, entender a sua missão, entender aquilo que ele veio fazer. E quando nós deixamos que o Espírito de Deus trabalhe o nosso coração, nós vamos ler essas palavras e o Senhor vai solidificar cada dia mais dentro de nós a palavra, a mensagem de Cristo. E nós vamos crescer e vamos cada dia mais frutificar para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Nos diz a palavra: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém, amados? Louva a Deus porque vocês creram que Jesus é o Filho de Deus. Louva a Deus porque Ele permitiu que eu cresça, que Ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos pela oportunidade tão especial, Senhor, de estarmos na Tua presença. E nessa noite queremos clamar que Teu Espírito venha falar conosco, venha nos dar instrução, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar ainda mais preparado para vivermos a Tua verdade. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos ensina nesta noite, Pai. É que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós vemos que o Evangelho de João apresenta Cristo Jesus como o Filho de Deus, aquele que ofereceu a sua vida para que todos tivéssemos vida. Oh, glórias! Louvado seja o Senhor por isso. É maravilhoso demais, irmãos, quando você para meditar no grande sacrifício de Jesus. Se Cristo Jesus não tivesse voltado o seu amor para conosco, que seria de nós? Talvez pagãos sobre a face da terra, vivendo religiões as mais diversas possíveis, mas com certeza não estaríamos com Cristo Jesus. E a consequência é que o nosso fim não seria bom. Estaríamos condenados, mas a graça do Senhor, o cuidado de Deus se manifestou e alcançou-nos de uma forma poderosa, a ponto de hoje nós possuirmos a palavra que nos apresenta Cristo Jesus e o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, a ponto de essa palavra entrar dentro da nossa vida e nos dar a instrução necessária para servir a Cristo, para amar o Senhor, para fazer a vontade dEle. Vale ressaltar que nós nunca vimos a Cristo Jesus. Ou seja, é pela fé. É um ato de fé. É uma atitude que cada um de nós temos tomado na nossa jornada, uma atitude voluntária, porque ninguém nos obrigou a sermos servos do Senhor. Ninguém nos obrigou. Na verdade, nós temos o inimigo que, de todas as formas possíveis, tenta nos afastar da presença do Senhor. No entanto, amados, quando você abre o teu coração, quando você permite que o Espírito Santo plante a semente dentro do teu coração, te convença de pecado, e você arrependido confessa os teus atos errados, a palavra diz que Jesus vem e nos purifica, muda a nossa sorte, nos dá uma vida nova. Oh, glórias! E prepara-nos para que nós possamos andar sobre a face da terra, em meio às dificuldades, aos problemas, nessa guerra do dia a dia, mas certos da vitória, porque aquele que nos dá a vitória é Cristo Jesus. Amém, amados? Nesse texto, João narra palavras de Cristo, e ele diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Porém, esses foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E há outro texto que diz, se todos os sinais de Cristo fossem narrados, não haveria no mundo livros que caberiam. Ou seja, Jesus não fez apenas 30 e poucos milagres como nós encontramos nos evangelhos, mas Jesus fez milhares de milagres. Milhares de milagres. E algo interessante Cristo fala para você, fala para mim, maiores obras vocês podem fazer. Oh glórias! Maiores obras vocês podem fazer. Maiores obras vocês podem fazer. E quando nós deixamos que este Jesus, o eu sou, entre em nosso coração de fato, quando nós morremos para nós mesmos, morremos para todas as coisas desse mundo, com certeza vamos experimentar o poder do Senhor. Veremos a glória do Senhor e ela será magnífica, extraordinária. Amém, amados? Cada afirmação ensina algo importante sobre a missão de Jesus. Cada afirmação destas, eu sou o pão, eu sou a luz, enfim, cada afirmação destas afirma algo importante sobre a missão de Cristo, mostrando que ele veio para ensinar, para salvar e para proteger o seu povo. Cristo Jesus, ele nos ensina, ele nos salva e ele nos protege. Amém, amados? Mas muito mais que revelar o que ele veio fazer por nós, essas afirmações revelam quem é Jesus. E Jesus é Deus. Oh, glórias! Jesus é Deus. Ele é a Trindade. Jesus é o Espírito Santo. Jesus é Deus. Espírito Santo é Jesus. Deus é Jesus. Enfim, vocês vão compreender esse mistério quando lá no céu estivermos. Amém? Lá no céu, hão de compreender. Mas algo é certo. Jesus, quando na terra, ele estava despido da sua divindade e como homem aqui estava. A Bíblia diz que ele era homem perfeito, ou seja, perfeito no aspecto de ser humano. Ele era ser humano em todos os aspectos. Jesus não era um semideus encarnado. Ah, quem é Jesus? É o Filho de Deus encarnado, sim, mas ele havia deixado a sua glória, ele estava como homem. Por isso que ele diz que nós podemos fazer as obras que ele fez. Jesus não estava sendo hipócrita ao afirmar que nós temos condições de imitá-lo, de fazermos as obras que ele fez e até obras maiores. Isso porque ele era homem. Mas, no entanto, ele pagou o preço que também nós precisamos pagar. O preço de fidelidade a Deus, o preço da santidade, o preço da busca. O interessante é que Jesus, mesmo sendo uma pessoa que veio dos céus, veio de Deus, um homem encarnado, mas ele estava no monte orando, ele estava buscando a presença do Senhor, estava adorando o Criador. Veja como são as coisas. E nós, tão necessitados disso, temos dificuldade em fazer, não é verdade? Se Cristo fez, devemos fazer muito mais, porque nós somos mais carentes do que Ele. Oh, glórias! Fique atento a isso. E nós vemos, amados, que em João capítulo 6, versículo 35, ele afirma: declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oh, glórias! Aleluias! Irmãos, Jesus, claro, ele estava fazendo uma analogia entre o pão que nós conhecemos e ele como o pão que mata a fome do homem. E é certo, amados, que todos aqueles que aceitam Jesus de fato como Senhor das suas vidas, ele passa a ser alimentado, ele não tem mais fome deste mundo. Porque Cristo Jesus preenche o seu ser, preenche a sua vida. As suas atitudes, os seus atos são voltados para a honra e para a glória de Cristo, porque ele, amados, está cheio da força, do poder, da glória do Criador. E é por isso, amados, que nós precisamos buscar o Senhor cada dia mais. É preciso encontrarmos tempo para o Senhor na nossa agenda. E olha que o tempo está passando tão rápido que fica difícil encontrarmos tempos para o Senhor. É difícil, irmãos. Hoje eu falava com a pastora Tenilza, já fazem 16 dias que eu cheguei da Índia. Olha como passou rápido, eu tomei até um susto. Hoje, dia 16, cheguei no dia 30. Passaram-se 16 dias. O tempo está assim, irmãos, voando. Estamos no meio do mês. E o dia passa que você não sente. Passa de uma forma tão rápida que você não sente. E se nós não formos criteriosos,
não vamos encontrar tempo para Cristo. E se nós não encontrarmos tempo para Cristo, como é que nós vamos nos alimentar do pão da vida? Temos que encontrar tempo, gente. É necessário alimentar-se do pão, alimentar-se de Cristo, para que Ele venha preencher por completo a tua existência e também matar a tua sede, porque Ele é a água viva. E quando nós entendemos isso, e abrimos o nosso coração para o Mestre, Ele entra e Ele nos dá o sustento que precisamos. É onde seremos fortes. Aí o maligno há de levantar-se, e vamos estender as mãos e ele há de cair. E vamos pisar sobre a cabeça do diabo, porque estaremos fortes. Fortes com Cristo Jesus. Amém? Oh, bênção! Glórias a Deus, porque Ele é o pão da vida. E ao seguirmos o Evangelho de João, nós vemos no capítulo 8, versículo 12, outra afirmação que é extraordinária. E Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Oh, glórias! Irmãos, a Bíblia diz que esse mundo está em trevas. Esse mundo está em trevas. É evidente que a Bíblia refere-se ao aspecto espiritual. Esse mundo está mergulhado em profundas trevas espirituais. Nós vemos o domínio das trevas, domínio de Satanás. Só que Cristo Jesus veio como a luz. Amém? Ele veio como a luz para iluminar a vida de todos que se submetem a Ele. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor da sua vida, aqueles que abraçam a Cristo como Senhor, estes amados recebem sobre si a luz de Cristo e eles tornam-se luzeiros neste mundo. Onde quer que eles estejam, serão luz. E essa luz vem através do testemunho, das ações, das atitudes, do testemunhar da palavra, do amor de Cristo Jesus. E nós não podemos de forma alguma nos assemelhar àqueles que estão mergulhados nas trevas, porque nosso exemplo é Cristo Jesus. E ele afirma: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Como é que alguém segue a Jesus e vive nas práticas comuns àqueles que não conhecem Jesus? É impossível. Ou seja, se você é de Cristo, se você segue a Jesus, os teus atos serão semelhantes aos atos de Cristo Jesus. É impossível que seja diferente. É impossível. Não há possibilidade. Não há possibilidade do servo de Deus viver no pecado. E se porventura, quando nós analisamos a nossa vida, descobrimos que há cantos escuros dentro do coração, temos que levar a luz de Cristo Jesus. E isso através do arrependimento e da confissão dos pecados. São os pecados que apagam a nossa luz. Os pecados apagam a nossa luz. Amém? Nós não podemos guardar pecados. Não podemos ter pecadinhos ou pecadões, pecados de estimação, pecados legais, aquelas coisas todas que tem por aí, desculpas para justificar o pecado. Não, não podemos, porque somos em Cristo Jesus, luz para este mundo. Amém, amados? E vemos ainda que Cristo afirma: eu sou a porta do aprisco. Eu sou a porta do aprisco. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Irmãos, quando nós passamos pela porta que é Cristo Jesus, e eu entendo da seguinte forma essa porta. Eu não sei se vocês já viram algum filme que tem umas portas cheias de curvinhas assim, que a pessoa passa e mais ou menos segue as curvas do corpo da pessoa. Eu entendo que essa porta, Jesus, ela segue as nossas linhas, nossos contornos, e você passa rente, só passa você. Amém? Uma porta que só passa você. É aquela porta certinha para você. E é impossível que aquele que não passe por essa porta tenha comunhão com Cristo Jesus. Em outras palavras, nós temos que entrar em Cristo. Nós temos que entrar em Cristo Jesus.
Nós temos que mergulhar no Senhor Jesus, porque Ele é a fonte de vida, irmãos. E mergulhar em Cristo Jesus é quando você deixa que o Espírito mova no teu coração, que os teus atos sejam todos voltados para aquilo que é do Senhor, que as tuas atitudes sejam para a honra e para a glória do Senhor. Oh, glórias, que possam ver em você, irmãos, ver em você alguém que anda com Cristo, alguém que testemunha de Cristo. A porta, ela está aberta para todos aqueles que querem, mas precisamos querer. Nós não podemos passar apenas porque a família quer que passemos. Nós não podemos passar apenas porque eu acho que eu devo passar. Mas eu tenho, irmãos, que me esforçar para que eu passe na porta que tem a silhueta do meu corpo. Evidentemente que estou apenas dando um exemplo. Amém? Claro. Mas Jesus é a porta e devemos por ela passar. E quando nós passamos de fato pela porta, jamais vamos voltar atrás. Jamais vamos voltar atrás. Porque a nossa vontade é cada dia mais crescer em Cristo Jesus. Há um texto que eu acho muito interessante, e ele fala que nós devemos crescer à estatura do varão perfeito, ou seja, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Mas qual é a altura, qual a estatura de Cristo? Nós vamos crescer até o último dia da nossa vida sobre a face da terra. É um crescimento contínuo, igreja. É um crescimento contínuo. Eu me estabilizei, tô bom. Eu estou aqui, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia de trás para frente e de frente para trás, li a Bíblia 5 vezes. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu li a Bíblia 20 vezes, 30 vezes, como que se isso fosse um troféu. Mas não é, é um dever, gente. Temos que ler a Bíblia. Não é troféu. Se vocês me perguntarem quantas vezes eu li a Bíblia, eu li algumas vezes, mas não é interessante para mim falar para vocês isso. Para quê? Isso não vai edificar, não é troféu, é meu dever ler a palavra. É teu dever ler a palavra. Porque quando nós lemos a Bíblia, vamos conhecer a Cristo de fato, e este conhecimento nos habilitará a passar pela porta. Sem este conhecimento, não há como passar. Se você quer crescer até alcançar a estatura do varão perfeito, leia a palavra, viva a palavra, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Jesus, o eu sou. Oh, glórias. Jesus, o eu sou. E ele diz ainda que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. João capítulo 10, versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, Jesus olhou para o pastor de ovelhas. Esse pastor é um pastor de ovelhas, não é pastor de igreja. Jesus olhou para o pastor de ovelhas e ele viu no pastor de ovelhas o cuidado, o zelo, aquele zelo para com seu rebanho. Quando a ovelha ficava para trás, o pastor ia até a ela e carregava e colocava junto ao rebanho. Quando estava com sede, levava as águas. Quando estava com fome, levava até onde havia alimento. Quando os animais chegavam querendo devorar as ovelhas, ali estava o pastor para guardá-las. Esta é a analogia que Cristo faz. É Ele que cuida da gente. Nós somos o seu rebanho, nós somos as suas ovelhas. E quando você está com sede, corra para o bom pastor. Quando você está com fome, corra para o bom pastor. Quando você sente-se ameaçado, corra para o bom pastor. Oh, glórias! Quando a situação está difícil, doente, enfim, quando a situação ficar difícil, corra para o bom pastor, porque Ele tem cuidado, o Senhor tem cuidado de nós. O grande problema, queridos, é que nós somos ovelhas do Senhor quando tudo vai muito bem. Oh, glórias! Estamos na igreja cantando aqueles cânticos animados, dando glórias a Deus, enfim, oh, bênção! Glórias a Deus, aleluias! Oh, glórias, glórias! Mas quando a coisa começa a apertar, ficar difícil, aí nós esquecemos do bom pastor.
Nós temos uma tendência muito grande, amados, de esquecermos do bom pastor, deixarmos o bom pastor e partirmos para as dificuldades, abraçando aquilo que é a carne, aquilo que é o inimigo, enfim, aquilo que está ao nosso alcance, porque nós não olhamos para aquele que nos protege. Mas ele olha para cada um de nós e afirma de uma forma muito clara: Elias, eu sou o teu bom pastor. Pastora Tenilza, eu sou o teu bom pastor. Irmã Maria, eu sou o teu bom pastor. Oh, glórias. Irmão Sandro, eu sou o teu bom pastor. Irmão Cosme, eu sou o teu bom pastor. Oh, glórias. Ele olha para a igreja e diz: eu sou o teu bom pastor. Quando as coisas ficarem difíceis, recorram a mim, venham a mim, porque eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado de vós. É uma questão de fé, irmãos. Como eu disse no início, eu nunca vi Jesus e vocês da mesma forma nunca viram a Jesus. Mas nós amamos a quem não vemos. É uma questão de fé. Vocês estão aqui porque vieram ver uma imagem de Cristo? Não, vocês estão aqui porque entendem que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, que é digno de toda honra, digno de toda glória, e que tudo quanto você faça ainda é pouco para o Criador. Nós entendemos assim, irmãos, e reunidos como igreja, para louvá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, para nos alegrarmos uns com os outros. E o salmista já dizia: quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. E dizia ainda: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Esse tipo de sentimento deve habitar o nosso coração, deve habitar a nossa vida. Haja vista que nós temos o bom pastor que cuida cada um de nós. E ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, somos conhecidos pelo Senhor, a ponto de ele sacrificar-se por nós, entregando a sua vida por nós. O que fazer, amados? O que nós podemos fazer para agradar ao Senhor é entregar a nossa vida a Ele. Amém? Esse é o nosso bom pastor, esse é o nosso Senhor. E quando nós seguimos um pouco à frente, João capítulo 11, versículos 25 e 26, nós vamos descobrir que Jesus é a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Glórias a Deus por isso. Jesus é a ressurreição. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, irmãos. Oh, glórias! Jesus, Ele mostra através da sua ressurreição que Ele tem vida para nos dar. Ele tem vida para cada um de nós. E diz ainda que morra, viverás. Ainda que morra, viverás. Todos nós estávamos mortos, mergulhados em nossos pecados, afastados do Senhor. Mas Cristo veio e nos restaurou, nos ressuscitou, amados, nos dando uma nova vida. Oh, glórias! O Senhor pegou a tua vida, que estava mergulhada no pecado, estava sem vida, uma vida sem vida, haja vista que vivia aquilo que o mundo tem a oferecer, e o Senhor pegou a tua vida, a minha vida, a nossa vida, e restaurou-nos por completo. Nos deu uma nova oportunidade, uma oportunidade para viver de verdade, uma oportunidade para vivermos a alegria, vivermos a paz, vivermos cheios do Espírito Santo de Deus, para sermos, irmãos, usados pelo Mestre, cheios do poder, da glória, cheios dos dons. Você foi ressuscitado para ser uma nova criatura. Não viva como velha criatura. Não viva. Aqueles que foram ressuscitados, não queiram morrer novamente. Não queiram morrer. Mas busque Deus.
e procure viver o Senhor com todas as tuas forças. Permita que o Espírito Santo entre no teu coração, encha o teu coração com os dons, te batize, permita que isso aconteça, para que tu sejas profeta, para que tu sejas homem usado por Ele, para que tenha os dons, para que os dons aflorem na tua vida. O Senhor quer fazer isso, irmãos, e nós não podemos nos envergonhar. Às vezes eu olho para a igreja e parece que as pessoas sentem-se um pouco retraídas e dão glórias ao Todo-Poderoso, engrandecer o Senhor. Mas eu quero falar para vocês que isso precisa ser natural. Amém? Precisa ser natural, porque também se for forçado não serve para o Senhor. Nós temos que nos alegrar, irmãos, e às vezes é preciso permitir que essa nossa alegria extravase, se mostre. Amém? Não contenha o mover do Senhor. Nós não podemos fugir da palavra, mas não podemos também conter o mover do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer mover e Ele quer usar-nos de uma forma grandiosa. Amém? Vocês são ressuscitados para viver aquilo que o Senhor quer, para viver a vontade do Senhor, para um dia estarmos na glória com Ele. E ainda, o Senhor nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Quando o Senhor falou, eu sou o caminho, esse o único caminho, e a verdade, o a única verdade, e a vida, o a única vida. O Senhor está colocando-se, irmãos, como o único através do qual nós temos acesso à presença do Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Uma vez ouvi alguém falando assim: todo tipo de oração é bom. Se está orando, é para Deus, é bom. Não importa qual seja a religião, desde que esteja fazendo uma prece por mim. Não, amados, não é assim, não funciona dessa forma. A oração só é ouvida pelo Senhor quando ela passa pelo caminho, pela verdade e pela vida. Amém? Só é ouvida pelo Todo-Poderoso quando aquele que ora está no caminho que é Jesus, está vivendo a verdade que é Cristo, e a sua vida é Jesus, Somente esse tem acesso ao trono de Deus, somente este tem acesso à presença do Senhor. Não se esqueça, irmãos, não há muitos caminhos, não são os vários caminhos que estão por aí, não são, mas sim, é Jesus o caminho. Amém? Ele é o mediador, irmãos, Ele é o nosso mediador. E todos que desejam ter acesso ao Todo-Poderoso precisam passar pelo caminho. Mas lembre-se, na entrada do caminho tem uma porta, e a porta é Cristo Jesus. Um pouco antes tem um pastor que está ali ao pé da porta, e o pastor é Jesus. E se está iluminado, é porque Jesus está iluminado, e se há alimento, é porque Jesus é o alimento. Amém? Jesus é tudo na vida da gente. Jesus é tudo na tua vida. Jesus precisa ser o top, o máximo, o alto, aquilo que está acima de todas as coisas da nossa existência. Nada pode estar no lugar mais elevado do que o lugar de Cristo no nosso coração, amados. Por mais que você ame a sua esposa, e eu amo muito a minha esposa muito amada, mas redundância porque é muito amor para com essa mulher. Mas Jesus está acima de você, mulher, fique atenta. Amo muito a minha filhinha, mas Jesus está acima dela. Amo muito o Júlio, mas Jesus está acima dela. Amo muito o Jeremias, mas Jesus está acima dele. Sim, é dessa forma. Amo vocês. Jesus está muito acima. Tem que ser assim, irmãos. Nada pode ocupar o lugar do caminho, da verdade e da vida na nossa existência. Nós temos que trilhar pelo caminho,
trilhar pelo caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. Mas tem um detalhe, esse é um caminho que você precisa ter, entre aspas, um crachá, uma permissão. Você precisa ter um passaporte. Quando você vai entrar em um país estranho, tu precisas de um passaporte e de um visto de entrada. Esse caminho só é possível passar por ele com o visto, com o passaporte, com uma permissão. E essa permissão só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Ou seja, não é um caminho para todos, é um caminho para poucos. A Bíblia diz que poucos, apenas poucos passam por este caminho. Não são multidões, são poucos. São poucos que passam por ele. São os poucos que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que deixaram as práticas erradas e que abraçaram a verdade e a vida como sua meta de existência. Você quer passar pelo caminho? Lembre-se, se houver pecado, o teu passaporte não será carimbado. O teu visto não será concedido. A tua permissão não será concedida. Por mais que você queira passar pelo caminho, escolher ali as margens, mas eu estou vendo o caminho, eu estou andando aqui de fora, eu estou vendo o caminho aqui, mas eu estou vendo o caminho, eu não estou nele, mas estou vendo o caminho, o caminho lá. Não serve. Nós temos que estar com os pés no caminho, com a vida no caminho, com o coração no caminho, ou seja, Jesus precisa dominar por completo a nossa existência. Amém? E ele afirma, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículos 1 e 2. E diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Oh, aleluias! Amados, o que é que a videira produz? O que é que a videira produz? A videira é um pé de quê? Ninguém sabe o que é a videira é o pé de quê? Ninguém sabe? Sério mesmo? O que é, pastor? A videira é o pé de quê? De quê? Amém. É exatamente isso, irmãos. Videira é um pé de uva. Oh, bênção, hein? Quando Cristo diz, eu sou a videira verdadeira, ele estava falando, eu sou um pé de uva, mas uma uva verdadeira, uma uva boa, uma uva perfeita. Essa semana eu vi na televisão que lá no Nordeste está produzindo uvas, e produz uva de excelente qualidade. E estava ensinando como é que deve ser o cuidado com o parreiral. Eles devem podar a videira, deixando poucos ramos, pouquíssimos ramos. Aquele tanto de ramo cheio de folhas, tudo é cortado. E fica aquele pezinho assim, meio mequetrefezinho assim, com 2 ou 3 galinhas. Só que, depois da adubação, ele brota e junto com o broto, vem o viço, vem a força, e ele produz de uma forma grandiosa. É isso que Cristo Jesus está falando, irmãos. É este exemplo que Cristo está dando. Lá em Israel, os parreirais eram comuns. Havia muitas videiras. E ele conhecia como era o trato. E ele dá este exemplo, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, muitas vezes nós estamos igual a um pé de uva, daqueles pé de uva doidão assim, cheio de galho, cheio de folha, cheio de coisa assim. É um pé de uva que ocupa todo esse espaço que você vê aqui. Aí quando você vai olhar, tem 1 ou 2 cachinhos de uva, ruim, aquela coisinha assim, sem vida. Mas o Senhor disse que não é desta forma. É preciso cortar, é preciso podar, tirar os excessos, tirar aquilo que não serve, afastar as coisas ruins, aquilo que está sugando a sua vida.
Analisa, veja o que é que suga a tua vida, que tira o teu tempo, que rouba o teu tempo. São os galhos soltos, cheios de folhas da parreira. Veja o que é que está roubando o teu tempo, o tempo que você deveria oferecer ao Todo-Poderoso para produzir abundantemente, mas você não produz porque não tem tempo. Tem muita folha, mas pouco fruto. Tem que podar. E é isso a recomendação do Senhor, é podar, queridos. Nós precisamos viver com o pouco, porque o nosso tempo é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Amém? E este é o conselho de Cristo. E ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Veja, ele corta. Se você acha que no reino dos céus, viver sem produzir frutos, estou aqui, estou de boa, aquela coisa toda, enfim, estou aí, sabe como é que é? Estou com Cristo, no largo, enfim. Mas se você não produzir fruto, o Senhor pode te cortar, Ele pode cortar, pode te afastar. O Senhor pode separar você da presença dEle. Fique atento, irmãos. Na verdade, essa separação não é necessariamente de Deus para conosco, porque o Senhor nos ama de uma forma muito grande. Mas é o pecado que é produzido em nossos corações que nos leva a afastar naturalmente do Senhor. Se você vive no pecado, ou seja, um ramão bonitão, cheio de folha, sem fruto, é porque você está no pecado. E, consequentemente, você é cortado da videira, você é arrancado. Amém? E aquele toco que fica, oh glórias, este é o que produz, este é o que cresce com força, este é o que vai produzir abundantemente. Como está a nossa vida, irmãos? Será que nós estamos como aquele pé de uva, cheio de folha, grandão assim, no estaleirão, né? As pessoas daqui gostam de fazer um estaleiro, aí planta um pezinho de uva, ele espalha os galhos assim, e os ramos. Aí quando você vai olhar, nunca tem uva, nunca tem fruto. É porque não poda. Está sendo cultivado da forma errada. Cuidado para que a tua vida não esteja sendo cultivada de forma errada no reino dos céus. Amados, tudo é segundo o Senhor. Tudo é segundo Deus. Nós precisamos trazer a nossa vida cativa aos pés de Cristo, as nossas ações aos pés do Senhor, as nossas atitudes aos pés do Senhor, para que em todas as coisas Ele seja honrado, Ele seja glorificado, Ele seja exaltado. E se em nós há algo que não exalta o Senhor, seja qual for o teu pecado, não exalta o Senhor, tem que arrancar, tem que cortar, tem que jogar no fogo, amados. Antes que este pecado te jogue no fogo, você tem que arrancá-lo. O galho seco, o galho verde que não produz nada, você precisa cortá-lo e jogá-lo no fogo, antes que isso te jogue no fogo. Ou seja, se nós estivermos com o pecado dentro do coração, nós não vamos conseguir ver a Cristo Jesus. Eu já falei uma vez aqui, o Senhor não precisa de nós. É uma triste realidade. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Amém? Nós é que precisamos do Senhor e nós temos que nos adequar, fazer aquilo que Ele quer, para que a nossa vida seja para a honra e para a glória dEle próprio. Amém, amados? João capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se você diz amém para esse texto, é porque você afirma crer que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Mas afirmar crer que Jesus é o Filho de Deus e não viver segundo aquele que é o pão da vida, que é a luz, que é a porta, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Se você não vive segundo este, suas palavras são vãs, são vazias. Temos que viver Jesus na nossa vida. Amém? Entenda, Jesus é o eu sou. Jesus, o eu sou. Aleluias. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos pela palavra, queremos clamar, meu Deus, que ela venha e fique cravada em nossos corações, nos despertando, ó Senhor, que Tu venhas, ó Espírito, nos despertar para vivermos segundo a Tua vontade em todos os aspectos da nossa vida. Senhor, que sejamos de fato, Pai, ligados à videira verdadeira e que sejamos produtores, ó Deus, vidas produtivas para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos. Ó Senhor, cria em nós um coração puro, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Glórias a Deus por isso. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 684.